Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção, o que eu vou ler aqui jamais deveria ser, ou melhor, jamais deveria acontecer dentro de uma Suprema Corte. O que eu vou ler aqui para vocês agora vai revelar o quão podre está a nossa Suprema Corte brasileira. Presta atenção, vamos começar aqui. Maior ajuda que o judiciário pode dar é respeitar a Constituição, diz Fux. Isso aqui é uma resposta do Luiz Fux à atitude de alguns ministros do STF. Agora preste atenção que dentro dessa matéria, além dessa fala aqui, eu vou ter fala de outros ministros que ameaçam retalhar Luiz Fux por ele obedecer à Constituição. Vamos lá? Se inscreve aí. Aperta o sininho das notificações ao se inscrever para receber todos os nossos vídeos. Comenta, deixa sua opinião, compartilha, não esquece. Na descrição do vídeo você vai encontrar aí conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o canal e dar uma forcinha pra gente, tá certo? Lembrando que todos os domingos às 21 horas as nossas lives, tá? Olá, vamos lá. 2 dias depois de dar o voto decisivo no julgamento que barrou a reeleição da cúpula do Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, disse na manhã desta terça, 8, que a maior ajuda que o judiciário pode dar aos demais poderes é manter o compromisso de respeitar a Constituição. A fala foi interpretada no STF como um recado às críticas de ministro de que Fux rompeu um acordo ao votar contra a possibilidade de recondução dos atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Presta atenção, gente. Havia uma articulação no STF para romper, para rasgar, para desrespeitar a Constituição brasileira. E ainda esses ministros acham ruim quando o povo diz que não respeita ou não são representados por esta corte. Vamos lá, a coisa ainda vai engrossar aqui nessa matéria. O judiciário está pronto, aqui é a fala do Fux, o judiciário está pronto para colaborar com todos os demais poderes. E mais ainda, ministro Paulo Guedes, o que é muito importante, a maior ajuda que o poder judiciário pode dar aos demais poderes é manter o compromisso de respeitar a Constituição, disse Fux durante evento em Brasília pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, EJA, que também contou com a participação do ministro da Economia. Essa é a fala do Fux. A fala do Fux representa exatamente o papel do STF. Defender, honrar e respeitar a Constituição. A fala do Fux está corretíssima aqui. Em sua fala, Fux teceu considerações sobre relação entre os poderes e a recuperação econômica, frisando que o judiciário está pronto para colaborar com o executivo e o legislativo. Como mostrou o Estadão, o STF sofreu uma série de críticas e pressões por conta do julgamento sobre a possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado, o que influenciou o placar final. Os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux marcaram na noite de domingo 6 uma reviravolta no resultado final que indicava uma tendência de vitória da tese a favor da recondução. Presta atenção nisso aqui, gente. Tudo indica que já estava tudo certo para a maioria votar a favor da recondução do Maia e do Alcolumbre. Ou seja, essa votação não passaria de um engana-trouxa, de um enrola brasileiro, de faz de tonto, de besta o povo brasileiro. Vamos fingir que a gente está votando, mas já está tudo feito. Era isso que essa votação de fato representaria para nós brasileiros. Uma enganação aos trouxas de um resultado que já estava carimbado mesmo antes de acontecer. Só que aí deu a reviravolta e aí eles não gostaram. Você vai entender agora, presta atenção. Antes do início do julgamento, Fux era dado como voto certo a favor da tese da recondução, mas acabou se alinhando a Fachin e a Barroso, se livrando não apenas do risco de ficar isolado dos
colegas, mas também de carregar o ônus de permitir um duplo twist carpado na Constituição, ou seja, rasgar, um pulo literal, um pular, desobedecer, rasgar e blá, 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 tudo que você imaginar na Constituição. Retaliação. Agora vamos lá para você. Tem uma frase aqui de um ministro, mas não se revela qual é esse ministro que falou aqui. Mas vamos lá. Conforme mostrou o portal do Estadão nesta segunda, 7, o gesto de Fux e Barroso foi encarado pela ala derrotada do STF como uma traição e decepção total. Presta atenção, gente. Respeitar a Constituição e votar pelo que é correto foi considerado por ministros do STF como uma traição, como uma decepção. A que ponto chegou a nossa Suprema Corte, que para eles desrespeitar a Constituição é o correto. Respeitar é motivo de dizer que traíram e foram decepcionados. Continuando. Para um ministro, o voto de cada integrante da corte é sagrada e cada um vota como entender melhor. Mas se um colega diz reservadamente que vai concordar com a tese da reeleição, se confia na palavra, ou melhor, se confiava, ressaltou. Ou seja, de acordo com ele, o fato do Fux supostamente ter dito que votaria e depois voltar atrás, segundo esse ministro, transforma o Fux num ministro não confiável. Olha, eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, para mim o Fux se tornou mais confiável porque votou no que é certo, não na palhaçada, na patifaria que estava sendo organizada por baixo dos panos. Eu prefiro ver um ministro trair o voto dentro de uma palhaçada e votar a favor da Constituição, respeitar o povo brasileiro, do que ele ser honesto para seus companheiros de corte e desrespeitar o povo brasileiro e rasgar a Constituição, que é justamente o que ele defende dentro daquele Congresso. Na avaliação desse ministro, a presidência de Fux já era. Outro magistrado avalia que a palavra de Fux não vale uma nota de R$3. Integrantes da corte preparam retaliação ao atual chefe do STF e apontam que Fux enfrentará dificuldades, inclusive para aprovar mudanças regimentais e administrativas que dependem do apoio dos colegas para serem efetuadas. Vocês entenderam aqui, gente, o que aconteceu? Luiz Fux vai ser retalhado por ministros do STF por cumprir o papel que o STF lhe determina. Olha, eu vou dizer a vocês, a nossa Suprema Corte está chegando numa linha que não vai ter volta. Porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver um ministro dizer que a palavra de um ministro que votou a favor da Constituição, que respeitou o povo brasileiro, não vale nem uma nota de R$3 furados. Mas acho que a palavra desse ministro que votou contra a Constituição, desrespeitou o povo, talvez esse tenha uma palavra honrada. Talvez seja isso. Afinal de contas, talvez o contexto de honra mudou. Interlocutores de Fux e Barroso admitem reservadamente que pesou no placar final a série de críticas despejadas sobre o STF ao longo dos últimos dias. É o que eu falo para vocês, a pressão popular, a pressão das entidades fazem efeito, mudam as coisas. Bom, continuando. O ex-presidente do STF, Nelson Jobim, por exemplo, disse ao Estadão estar perplexo com a discussão. Também proliferaram reprovações na classe política, no meio acadêmico, nas redes sociais e dentro do próprio STF. A eleição para a cúpula do Congresso é a disputa política mais importante do próximo ano. Os presidentes da Câmara e do Senado comandam a agenda legislativa do país, articulam a estratégia para a aprovação de reformas prioritárias do governo e são responsáveis por controlar não apenas a abertura de CPIs, mas também o andamento de pedidos de impeachment do presidente da República, no caso da Câmara, dos ministros do STF, no caso do Senado. Pandemia. Antes da fala sobre o respeito à Constituição, Fux fez considerações sobre o papel do poder diante de diferentes demandas, frisando a atuação dos magistrados na pandemia.
Segundo o presidente do STF, a emergência de saúde possibilitou um diálogo interessante entre os poderes, uma vez que instou o judiciário a se manifestar sobre uma série de questões que foram surgindo. Estamos vivendo momentos de exceção, mas dentro de um Estado de direito. Bom, que direito? Então o STF se viu obrigado a fazer uma interpretação das regras constitucionais, tendo em vista os fins a que elas se destinam, registrou o ministro sobre a colaboração do Judiciário por meio de uma interpretação finalística da Constituição. Tá aqui a matéria, gente. Vocês prestaram atenção que agora, ministro que defende a Constituição não tem palavra. Ministro que respeita o povo brasileiro e a Constituição é traidor. Ministro que vota pelo correto é considerado uma decepção total. E agora o Fux vai ter que encarar a trupe de Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes e mais 3. Aguardem. Aguardem que a trupe de Gilmar Mendes vai com tudo. Agora, eu acho que nessa questão aqui, o Fux merece uma consideração do povo. A atitude dele em defender a Constituição vai lhe render prejuízos. E aí eu acho que o povo brasileiro deveria mostrar que entendeu, ou melhor, que reconheceu o trabalho do Fux e sair em defesa do cara. Porque se não fosse ele, o voto dele foi decisivo para mudar todo o negócio ali. E se não fosse ele, talvez hoje a gente tivesse com a eleição para Maia e Alcolumbre, a reeleição para Maia e Alcolumbre. Desculpa a palavra, um estupro à Constituição. Mas está aqui, gente, a matéria. Luiz Fux vai ser retalhado, vai sofrer as consequências por defender. A que ponto chegou o nosso STF? O ministro que faz o papel de defesa da Constituição agora é considerado traidor, gente. Aqui você percebe o quanto a nossa Corte Suprema está literalmente esculhambada. Como é que eu posso confiar numa corte dessa agora? Como é que eu posso dizer que essa Suprema Corte é imparcial? Os caras já tinham um acordo, gente, por baixo dos panos, antes de fazer a votação. O que eles queriam apenas era um teatrinho para enganar o povo brasileiro. Vocês estão entendendo a gravidade? Nós estávamos sendo enganados pela corte, fingindo um papel que já estava predestinado antes. Só que eles não contavam com duas coisas. O voto do Cássio Nunes, que expôs toda uma sacanagem, que muita gente se ligou no voto do Cássio, mas não se ligou na justificativa do voto. Por isso eu falo para você, pega aí no YouTube, no Google, baixa o voto do Cássio e lê. Aí você vai entender o porquê que o Cássio foi favorável a um, contra o outro, e o que ele faz ao votar a favor de um e contra o outro. Em que patamar ele dá um checkmate no STF. O voto de Cássio Nunes tem que ser interpretado pelo que ele escreveu e não pelo que ele votou. Porque aí você entende a pancada que ele deu. Ele deu uma de Bolsonaro. Ele fingiu que fez, mas na verdade o negócio era outro. Ele jogou o jogo dos caras muito bem. E aí agora o Fux é quem está pagando o pato, porque ele é o presidente. E o voto dele logo em seguida abriu logo brecha para o Fachin e para o Barroso acompanharem junto e acabar com toda essa palhaçada. Sabe o que? É incrível, gente. O nosso STF literalmente agora acabou de mostrar mais um lado daquilo que a gente nem esperava. Mas é bom que isso aconteça. Eles estão caminhando, como eu vim falando para vocês, e guardem isso, para uma linha que não tem volta. Eles vão chegar num ponto que não vai dar mais para voltar. E nesse ponto só vai restar uma solução: dissolver o próprio STF. Se nós tivermos agora presidentes do Senado, um presidente do Senado honesto e competente, esse presidente do Senado vai colocar o pé na parede, vai cair de pau em cima desses ministros pilantras. Aonde é que você já viu ministros retalharem o presidente da corte
por ele cumprir com a Constituição. Ou seja, eles estão dizendo, nós vamos ferrar o Brasil. Eles é para outra palavra, que começa com fu e termina com deu, né? Eles vão dizer, nós vamos ferrar o país. Porque você defendeu o povo. Nós vamos travar tudo que você quiser, nós vamos atrapalhar o seu trabalho aqui. Dane-se o povo. A gente queria sacanear e você não deixou, mas a gente vai sacanear de qualquer jeito. Parabéns a estes ministros aí, que estão revelando a verdadeira natureza política, ideológica que estão lá. E a incompetência deles. Isso mostra que eles realmente nunca foram qualificados para sentar na cadeira que estão, para representar o papel que representam. A minha pergunta é, quantas outras ações nós não já... Será que a votação pela prisão da segunda instância, da questão da segunda instância, será que não já estava votado antes e os caras só encenaram pra gente ficar aqui nos trouxa? Já pararam pra pensar nisso? Quantas outras votações importantes, talvez eles já não tinham articulado por baixo do pano e só vieram fingir para nós brasileiros que estavam fazendo alguma coisa, mas que na verdade já estava tudo certo. A gente só fez papel de trouxa ficar lá esperando para ver, vai, não vai, vai. E eles lá rindo da nossa cara, ó, nós já decidimos, mas os trouxas estão achando que não. Ah, povo besta. Aguenta aí que vocês vão ver o tamanho da pancada que nós vamos dar em você. Pensa nisso. Pensa nisso. Depois eles não querem que a população saia às ruas e peça abaixo o STF. Canal Brasil Notícias. Desrespeita a sociedade? Pode. Né? Fui.